Fala pessoal do YouTube, eu sou o Thiago Sidão e esse é o canal do Sidão, galera. E hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu tenho lançado aqui no canal. Como vocês devem ter notado, essa semana que passou, eu não lancei um vídeo sobre jogando, ou seja, um vídeo eu jogando videogame, Porque na verdade percebi que a galera não tem curtido tanto vídeo, não tem dado tanta visualização, mas assim, se o pessoal ainda quiser que eu poste, eu posso voltar a postar, apesar que eu não me acho um grande jogador de videogame. O mais postado aqui no canal é o vídeo livre. É um vídeo que eu fico filmando durante a minha semana, enfim, durante algum evento que eu acho importante filmar, alguma coisa que eu vou fazer, uma viagem que eu vou fazer. Eu faço isso tudo, boto tudo junto num vídeo, lanço, roteiro sem nada. O pessoal tem curtido bastante, Teve um último vídeo livre, o vídeo livre 4, que tiveram bastante visualizações. Mas o pessoal sempre me pergunta assim, poxa, Cidão, você não pode postar um vídeo, dando aula, explicando alguma coisa sobre história? Porque assim, eu trabalho dando aula, sou professor também de história. E aí no caso o pessoal sempre vem pedindo, porque tem um vídeo aí no canal, que é o vídeo da Revolução Francesa, que muita gente assiste, curte bastante. Apesar que foi um vídeo que eu fiz direcionado a uma turma específica já, que a turma na época não tinha conseguido fechar a matéria deles. Então meio que o vídeo foi um complemento para essa situação aí da postagem, da aula. Mas enfim, então eu pensei, vou fazer um vídeo, já temos mais de 1000 inscritos no canal e acho que seria interessante fazer esse vídeo com mais de 1000 inscritos. Bom, então eu escolhi o vídeo fazer o seguinte: ao invés de eu ficar dando uma aula aqui, sobre um assunto variado, e como a maioria do... Nossa, falei estranho. A maioria do público aqui no canal vem de alunos que vão fazer agora um Enem, vão fazer um pré-vestibular, apesar de que eu sei que tem muita galerinha jovem, uma galerinha que ainda está no fundamental, eu decidi fazer então um vídeo, que eu não sei o nome do vídeo ainda. Eu não sei o nome do título, eu não sei o que eu vou escrever do título, eu vou decidir depois. A pergunta é a seguinte, pessoal. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento nas multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava: letra A, conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Letra B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Letra C, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Letra D, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. E letra E, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Essa questão aqui é notória sobre Vargas, tá ok? Lembrando que Vargas foi um presidente que o Brasil teve, que teve dois momentos na política, tá? Getúlio Vargas ficou no poder de 1930 até 1945 e depois ele volta ao poder de 51 até 54. O que acontece? Primeiramente, o Getúlio Vargas, ele ao assumir o poder lá em 1930, deixou bem claro a face que ele teria para o Brasil, Inicialmente seria uma espécie de um governo provisório, só que esse governo provisório vai se prolongar até 35 e de 35, de 1930 até 35, o Vargas vai manter novamente no poder com a mudança da Constituição, que aí já é um governo constitucional, e aí ele vai se manter no poder de 35 até 37. Isso porque em 38 ele deveria entregar o cargo político, de 35 a 38, ele deveria entregar um cargo político para novas eleições ocorrerem e ele sair do cargo, de presidente. O lance que Vargas foi esperto. O que ele fez? Em 37 ele lançou uma ideia do chamado Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? O Plano Cohen foi um plano fajuto que o Vargas inventou com uma galera. Eu não posso dizer para você que ele teve uma ideia sozinho, que ele criou isso da cabeça dele, mas isso veio por parte dele sim, já que em 1937 já havia no mundo uma euforia de especulações de medo a respeito do comunismo. Lembrando, estamos bem dentro no contexto mundial da Segunda Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial que se iniciou com governos ditatoriais, governos fascistas, iniciados lá na Itália, na Alemanha, e governos esses que eram contrários principalmente
regimes comunistas, como o que existia lá na União Soviética. Tanto é que a Alemanha, na época, tinha até feito um acordo germano-soviético para não agressão entre os dois países, já que a Alemanha ela tinha medo também de entrar no conflito contra a União Soviética, que era poderosa nessa época, já que o mundo todo sofria uma pós-Grande Depressão devido à crise de 1929, que ocorreu lá nos Estados Unidos, e aí foi sentida na década de 30. A União Soviética, que era comunista, era socialista, enfim, não participava do bloco capitalista mundial, ela nem vai sentir essa crise. Mas e o Brasil? No caso do Brasil, o Getúlio Vargas tinha uma postura totalmente voltada para aquela postura fascista que era característica lá, como já falei, da Itália e da Alemanha. Tanto é que grupos conservadores de ultradireita, como os integralistas, eles defendem o Getúlio Vargas a estar no poder. Até existem perseguições de comunistas, de qualquer tipo de pessoa ligada a essa ideologia, né, próxima ou simpatizante lá da União Soviética. E é com esse medo generalizado da nação que Getúlio Vargas lança o tal do Plano Cohen. E esse Plano Cohen é uma desculpa para ele se manter no poder, e ele se mantém, ele dá um golpe de Estado, até porque ele dá um golpe com o apoio da população e com o apoio dos militares. Isso porque a população apoiava o Getúlio Vargas, já que ele usava, né, o discurso que agradava a população. Um discurso que a população, grande parte dela, a população da classe média, né, iria, no caso, apoiar aquela... Até porque essa é a população que vota, essa população atuante no Brasil nesse período. Ela que vai começar a apoiar o Getúlio Vargas para que ele realmente combata o comunismo, combata o tal do Plano Cohen, esse plano que nunca existiu. O problema é que alguns anos antes, ocorreu uma tal de intentona comunista, em 1935, organizada pelo Luiz Carlos Prestes, que até foi preso, né? Sua namorada, a esposa, na época, a Olga Benário, foi mandada lá para o campo de concentração pelo Vargas, mandada lá para o colo do Hitler, enquanto Luiz Carlos Prestes ficou no Brasil preso, depois recebeu soltura, enfim. E devido a esse medo do comunismo no Brasil, até porque muita gente não queria que o Brasil fosse comunista, é que o Getúlio Vargas conseguiu, então, enfim, aplicar esse Estado Novo. O Estado Novo vai ter início em 38 e vai até 45. Mas esse Estado Novo, o que ele foi, na verdade, no Brasil? Foi, na verdade, uma das maiores, se não é a maior ditadura que o Brasil já teve, enfim, ambiente. O que acontece? Como na época o Getúlio Vargas ele era um cara que adotava essas ideias fascistas e ele era um cara pouco tolerante, ele tomou várias atitudes. Acabou com a autonomia dos estados brasileiros, realizando uma cerimônia que ocorreu na época, que foi até filmada, que é a cerimônia da queima das bandeiras. Na praia do Roosevelt, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores presidentes da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais, onde os estados nacionais, ou seja, os estados brasileiros, perderam suas autonomias. Outra situação muito característica do Estado Novo, até porque é uma característica, né, de governos fascistas, foi a censura abrangente, a censura a todos os campos de meios de cultura, todos os campos de meios de que você pudesse, enfim, expor suas ideias, opiniões, ou então simplesmente querer falar, que é o caso do rádio, cinema, jornal, revistas, enfim, tudo. E a censura não foi branda não, a censura foi bem radical. E o Vargas criou até um órgão para que essa censura pudesse ser mais eficaz. Ele criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, a DIP. Além de ter um controle sobre todos os outros meios de comunicação, a DIP ela controlava e ela produzia as propagandas necessárias para serem passadas para a população.
em programas de rádios as realizações do governo. Muito parecido isso, né? Interessante vocês talvez pensarem em fazer uma ligação. Essa característica do Estado Novo com características dos governos fascistas, principalmente o da Alemanha e da Itália. Além disso, você tinha a perseguição a opositores, a manifestantes e uma repressão dura. Repressão, às vezes, até deflagrada com morte, né? Que foi o caso até dos integralistas, aquela galera que apoiou o Vargas lá no passado, se fuderam e foram perseguidos pelo Getúlio Vargas. Mas o Vargas também tomou algumas atitudes interessantes, algumas atitudes até populares demais, né? Primeiro que ele criou, no caso, a carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho 000001 é do Getúlio Vargas, né? Ele regulamentou o trabalho feminino, as mulheres tinham alguns direitos que não possuíam antes, regulamentou também os direitos dos trabalhadores, impondo ali, no caso, salário mínimo, jornadas de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, enfim. Mas percebe aí o ambiente que você está vivendo nesse momento? Você está vivendo debaixo de uma ditadura de um cara repressivo, um cara que tirou a autonomia do Estado, mas ao mesmo tempo é um cara populista com algumas medidas populistas para a população. Populistas para a população, é claro. Em 45 acaba a Segunda Guerra Mundial. Ela tem 2 momentos que ela acaba, né? Mas enfim, ao fim da Segunda Guerra Mundial em 45, você tem também uma certa crítica ao governo do Vargas. E a população também começa a olhar com outros olhos o Getúlio Vargas no poder, criticando o governo dele, deixando de apoiá-lo, a mesma população que apoiou a entrada dele no poder lá em 37. Os militares, os mesmos militares que ajudaram Vargas a entrar em 37, ajudaram Vargas a entrar lá em 1930 no poder, são eles os responsáveis por tirar Vargas do poder. E aí acaba o governo Getúlio Vargas do Estado Novo em outubro de 1945. Mas é a resposta da pergunta, né? A resposta, no caso, o gabarito dessa questão seria o gabarito... é o gabarito A, que é conquistar o apoio popular e legitimar, né, o governo que estava aí no poder, que é o governo do Estado Novo. E de que forma ele poderia fazer isso, né? Com as propagandas organizadas pela DIP durante um período de censura. Então, pensa bem comigo, olha como é que essa resposta ela é tão corretinha. Você tem de um lado a DIP, que é o órgão que faz a propaganda, que realiza a censura e que controla os meios de comunicação, de propaganda, enfim, de informações para a população. Do outro lado, você tem uma repressão absurda sobre uma população que não tem direitos nem de opinião, direitos de críticas, de manifestações contrárias ao governo vigente. Logo, essa DIP vai crescer e vai abafar esse momento aqui de repressão. Então, de 37, 38, enfim, a 45, o Vargas tentou em todo momento legitimar o poder, o que ele consegue, de certa forma, consegue a ideia de conquista da população. Conquista é essa, pessoal, que fica aí a dica para vocês, tá? Nem sempre todo candidato político que fala o que a gente quer ouvir é o candidato certo para governar o país. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa sua curtida aí, se inscreva no canal, dê comentários aí sobre o que eu falei aqui a respeito do Vargas. É bem simples, mas a ideia é mais ou menos isso mesmo. Até a próxima, que a gente possa ver outras questões para corrigir aqui no canal. Valeu? Forte abraço, pessoal, e até mais. Tchau!